Então tá, pronto, estamos gravando. Bom dia, vamos lá. Capítulo esse? 13. Capítulo 13, Anatomia and Locomotion. Gente, a gente falou um pouco, a gente fez uma introdução já na semana passada, né, sobre o sistema locomotor, sobre as vantagens do sistema locomotor, né? Que ele auxilia, esse fato dele auxiliar a gente a se locomover é muito mais do que só se movimentar. Se a gente pensar numa evolução dos seres vivos, né? A locomoção, ela permite que os animais, né? Eles consigam comer mais e melhor e coisas diferentes, porque se você está preso num lugar, você só vai comer o que vier ali. A gente falou sobre isso um pouco, né? Se você consegue andar, se locomover, você pode ir em busca do seu alimento. E aí a gente falou que não só... Então, na verdade, esse sistema de locomoção, né? Ele ajuda não só a conseguir mais alimentos, mas a conseguir fugir também, porque quem está preso, aí é presa realmente fácil. Se você consegue andar, você consegue fugir. Enfim, e ganhar outros habitats, né? A locomoção permitiu que os animais conseguissem se espalhar, de fato, pelo planeta, né? E aí, quando a gente pensa em sistema locomotor humano, a gente pensa tem algumas literaturas, né? Alguns livros. Bom dia, Maria Clara. Algumas literaturas, né, que falam que o sistema locomotor é dividido em 3 e outras que falam que o sistema locomotor é dividido em 2. Quem são? Um é o sistema esquelético e o muscular. Esses são sempre descritos. Daí tem alguns livros que falam das articulações como um sistema à parte, né, tipo sistema articular. Outras não. De qualquer forma, as articulações fazem parte do sistema locomotor também. Então, na verdade, o sistema locomotor a gente tem ossos que compõem o esqueleto. Aí, junto com os ossos no sistema esquelético, a gente tem cartilagem, que também fazem parte do sistema esquelético. Aí a gente tem sistema muscular com todos os músculos. Bom dia, Gui. E a gente tem as articulações que auxiliam, né, que ligam a esses ossos e que auxiliam nessa movimentação, nessa flexibilidade do corpo, né? Com isso que a gente consegue se mexer tanto, a gente todo dobradinho, a gente é todo articulado. Eu não sei se vocês lembram, o ano passado, também não sei quais matérias que o pessoal que não estava no VDA aprendeu, né? Mas quando a gente falou sobre artrópodes, não sei se vocês vão lembrar, quem são os artrópodes? Vocês lembram? Eu acho que era grilos, esses bichos assim. Eram os insetos, aracnídeos, Insetos. esses crustáceos. E o nome deles já dizia, o nome artrópode significa pernas articuladas. Então é isso, a articulação é tudo que permite que a gente consiga dobrar, né? Falando num termo mais fácil, a gente tem dobras, então isso são articulações. E aí elas vão ajudar a ligar os ossos e permitir essa maior mobilidade da gente, né? Porque se a gente não tivesse as articulações, se por exemplo, nossa perna fosse reta, assim, ó, a gente conseguiria andar, só que a gente ia andar literalmente perna de pau, né? Ia ficar tipo, sem dobrar. Na hora de sentar, e a gente ia sentar sempre com as pernas esticadas, assim. Igual os bonecos. Igual os bonecos. Imagina a gente cozinhando, fazendo as coisas com os braços sempre esticados, assim, ó, tipo, sem poder dobrar. Ia ser super estranho. A gente não ia nem conseguir colocar as coisas na boca, né? Porque a gente dobra o braço pra colocar a coisa Só na tinha boca. que beber as coisas. Tipo, jogar de cima, assim, ó. Então, essas articulações permitem que a gente faça tudo isso. Até o fato de eu levantar o braço também, ó, isso é a articulação que tem aqui no meu ombro, né? E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sobre o sistema, focar um pouco no sistema esquelético e nessas cartilagens que tem tem no meio, né, dos nossos ossos.
Ainda falando de esqueleto, de artrópodes, vocês lembram que os artrópodes, principalmente os insetos, né? Não, na verdade, todos eles, têm uma característica que a gente chama de exoesqueleto. Vocês lembram o que significa É o exoesqueleto? esqueleto por fora do corpo. Isso, Externo. isso. Exo é fora, né? Nós, seres humanos, a gente tem o que a gente chama de endoesqueleto, que é um Que é esqueleto dentro do nosso corpo, sim. E aí esse esqueleto tá, no caso dos artrópodes, por exemplo, o esqueleto também serve como uma carapaça, né? Como uma camada protetora para o corpo dele, que é molinho, que está do lado de dentro. A gente acontece o contrário. Então, a gente tem essa estrutura esquelética por dentro, e tem os músculos, essa parte que é mais mole, né, a pele, por fora. Mas isso porque esses animais que possuem exoesqueleto, eles não precisam tanto de sustentação. Olha, só você pensar em quem são esses animais. Os insetos, por exemplo. Mesmo os insetos que são muito grandes, né, que a gente pensa, sei lá, num besouro enorme, mesmo assim, eles não são grandes, eles não precisam ficar de pé, porque as patinhas deles são sempre todas para baixo, né? As patas deles ficam todas no chão. Por mais que às vezes eles consigam ficar, tipo, só sobre duas patas, assim, sabe? Ou só sobre quatro patas. Ainda assim, eles têm todas as patinhas ali no chão, eles são pequenos. E justamente por eles serem pequenos, como eles são presas fáceis, esse exoesqueleto ajuda na proteção deles também. Pra gente, que é enorme desse jeito, né? E aí eu tô falando não só de seres humanos, mas imagina, sei lá, elefante. um elefante com exoesqueleto. Ele não ia conseguir sair do lugar, gente, porque ele ia ser bem mais pesado. E ninguém ia... Imagina, gente, um elefante com uma mega armadura, assim, ó. Ele ia andar, tipo, todo durão, Ia assim, ser ó. indestrutível. Não, ninguém ia conseguir dar conta de um elefante. Então, esse endoesqueleto, na Professora, verdade... Oi. e o exoesqueleto, o animal, quando ele vai crescendo, ele deixa, né? Ele troca, exatamente. Imagina o elefante trocando. Não, imagina um leão, provavelmente ele nem teria juba, porque como é que ia trocar? Então, na verdade, a gente tem, esses animais que possuem endoesqueleto, né? A gente teve que se adaptar, porque agora o nosso esqueleto é na parte interna, então a gente criou outras camadas na parte externa para proteção. Por isso que a gente tem pelo, por isso que os répteis têm escama, a gente tem pele, exatamente. Tudo isso também são formas de proteção, tá? Com o tempo, nós, seres humanos, acabamos perdendo um pouco do nosso pelo, porque a gente inventou roupas. Porque antes das roupas, a espécie humana, lá nos primórdios, né, há milhares de anos atrás, a gente era muito peludo. Se você pega um livro de ciências, qualquer um, e vê aquelas imagens da evoluçãozinha, sabe? Que tem lá, tipo, um macaquinho, aí vai nananana, até virar um homem. Até uma boa parte lá, o homem era peludaço. Por quê? Não tinha roupa e ele precisava se proteger do frio, né? Então, ia ser muito estranho, gente. Sem pelo, ia ficar... O homem continua Sabe sendo. aqueles gato todo enrugado, assim, ó, sem pelo? A gente seria mais ou menos assim. E aí a gente tem o pelinho, gente, ajuda, né? Pra ficar essa aparência mais bonita. Só vocês verem, raspa lá o pelo do seu cachorro pra ver como é que vai ficar. Todo estranho, né? Parecendo, sei lá, um ratinho. Então, o pelo também serve para proteção do nosso corpo, mas é uma adaptação que o nosso corpo foi perdendo com o tempo, porque a gente foi criando outras formas de se proteger, no caso, com roupas. Mas é importante ter pelo. O pelo que a gente ainda tem é importante ter, tá? Esse negócio de que tem que se depilar, tem que tirar pelo é feio, gente. Pelo tá aí por um motivo. Fica de pelo aí. Beleza, aí falando, né, sobre o sistema esquelético. Então, a gente tem o sistema esquelético, então, ele é formado não só pelos ossos, pelo esqueleto propriamente dito, mas também por cartilagens. E é importante a gente falar que o esqueleto é formado por ossos, porque a gente já viu, em um outro momento, que existem esqueletos que não são formados por ossos. Alguém lembra? Eu sei. Um exemplo Coisa que você da tinha dado, unha. que era tipo um negócio de unha. De unha? Fala, Qual Rita. unha?
Eu Que esqueci o nome. a nossa unha é de quitina, né? Quitina. Chama quitina, sim. Então, no caso, por exemplo, os artrópodes que a gente estava falando, o esqueleto deles é de quitina. Que também, imagina um besourinho, imagina uma formiguinha com esqueleto de osso por fora. Ela não ia andar, ia ser super pesada. Por isso que a quitina ela é mais leve, ela permite que os animais voem, enfim. E para trocar, para fazer a troca também é mais fácil. Existe mas pensando em endoesqueleto, existe um outro ser vivo que tem endoesqueleto, mas que não é de osso. Morcego? Não. Nada mais, nada menos do que os peixes cartilaginosos. A gente falou deles também já. Peixes cartilaginosos têm esqueleto formado por cartilagem. E isso também é uma evolução que aconteceu. Então, a princípio, os animais, né, que começaram a ter esqueleto, os esqueletos interno, né, era de cartilagem. E aí, com o tempo, esse esqueleto começou a ficar mais firme, mais rígido, e aí a gente tem os esqueletos de ossos agora. Se vocês forem pensar, né, não os tubarões que a gente conhece hoje em dia, né? Mas os peixes cartilaginosos, no geral, esses animais aquáticos cartilaginosos, eles existem há milhões de anos. Por isso que eles ainda levam essa característica de esqueleto cartilaginoso. Nós, então, temos esqueletos de osso. Então, eu só falei isso porque a gente precisa sempre lembrar que não é porque eu falei que é esqueleto que quer dizer que é sempre de osso, né? Tem os artrópodes que tem esqueleto de quitina, tem os peixes cartilaginosos que tem de cartilagem. E nós, quando a gente nasce, nosso esqueleto também não é formado por osso. Nosso esqueleto é de cartilagem. E aí, com o tempo, nosso esqueleto fica rígido e fica osso. Isso todo mundo deve saber. Quando nasce uma criancinha bem pequenininha, tá lá recém-nascido, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar de que não pode ficar colocando a mão na cabecinha dele, na moleira. Sim, né? já ouvi. Porque não fica colocando a mão na moleira, senão afunda. Então, aí eu te pergunto, é que a gente talvez nunca tenha associado, né? Mas como que um crânio afunda? E a gente literalmente vê que ele é mole, porque ele é de cartilagem. Por isso que ele é molinho ainda. Porque a cartilagem, ela tem uma consistência rígida e firme, só que não tão firme quanto os ossos. Então, ela ainda é maleável, até para o bebê conseguir sair do corpo da mãe. Porque se o bebê fosse todo de esqueleto de osso já, ele ia rasgar a mulher quando ele saísse, né? Não só mulheres, mas outros animais também. Então, ele ser de cartilagem torna ele um pouco mais maleável. Então, na hora de sair, ele dá uma apertadinha e aí ele sai, entendeu? Então, não machuca tanto o corpo da mulher. Eu já vi falar que não pode ficar amassando a cabeça até, sei lá, uns 9, 8 anos. Não, até 8 anos já tá firme. Mas, na verdade, gente, era. Mas não precisa ficar colocando a mão na cabeça das pessoas de verdade, né, gente? Qual que é? Não, mas... Não, até os 9 já fechou, já tá tudo de crânio. Já tá tudo de crânio, não, já tá tudo de osso. Mas até uma certa idade, assim, até uns meses, ainda tem bastante cartilagem. Aí algumas coisas vão formando primeiro. Quando a gente nasce, a gente tem mais ossos do que depois quando a gente é adulto. Isso porque parece que não faz muito sentido, né? Parece que tinha que ter menos osso depois aparecer mais. Só que o que acontece? Quando a gente é mais novo, como a gente tem esse esqueleto de cartilagem ainda, né? Que está terminando de se formar, de se firmar, ele é dividido em mais partes. E aí, conforme a gente vai ficando mais velho, essas partes de ossos cartilaginosos vão se fundindo, vão se juntando. Então, por exemplo, o que era 1, agora é 2, sabe? O que era... falei errado. O que era 2, agora é 1. Tipo, 2 pequenininhos, agora são um maior. Então, vai se fundindo os ossos. E aí, você tem uma menor quantidade, porque se antes você tinha você tinha mais divisões, né? Depois eles vão se fundindo, vão se juntando.
E aí essas divisões vão ficando menores, e aí você tem menos ossos. Então, de quando a gente nasce para quando a gente vira adulto, a gente perde uns 60 e... fazer a conta rápida, 64 ossos, que a gente tem 270 quando a gente nasce, e quando a gente é adulto, a gente fica com 206. Então, a quantidade de ossos que um corpo humano adulto tem são 206 ossos. A gente, na verdade, não que está perdendo, né? Eles estão se fundindo, se juntando, se solidificando, porque não tem como a gente perder osso, né? Imagina, ai, perdi um osso, não é que nem dente que vai caindo, sabe? Amor. Osso aqui, ó, esse aqui não vou usar mais. Fiz um cocôzinho, saiu outro osso. Não é assim. Que nojo. Então, eles estão se juntando e é assim que a gente perde ossos. Na verdade, eles só se juntam, né? Então, antes eu tinha mais e eu vou ficando com menos. Esses ossos têm diversas formas, é só a gente pensar no nosso corpo. Então, nosso crânio é um osso, nosso braço é outro osso, nosso quadril é um osso, nossos dedinhos, cada uma dessas dobradinhas aqui, ó, dos nossos dedos, é um osso diferente. Então, isso aqui, ó, sabe onde tem essa linha? Então, aqui na linha é um osso, no meio daqui é outro osso, aqui é outro osso, e assim vai. Só nos dedos da mão, por exemplo, então, cada dedinho aqui, ó, tá vendo? Um osso, outro osso, outro osso, outro osso. Aí aqui dobra de novo, aqui já tem outros, aqui já tem outros. E todos de tamanhos diferentes, né? Aqui tem 4. Não, tem vários. Nos nossos membros, depois eu falo acho que não sei se o livro de vocês tem a quantidade de ossos que a gente tem, tipo, por partes, assim, sabe? E aí, outra coisa que é importante, eu tô falando isso, que eu não sei exatamente onde está no livro, mas eu sei que está. Então, se vocês puderem... Agora que eu vou falar, tá no primeiro parágrafo do livro, eu acho que vocês podem dar uma grifadinha, que eu acho que é importante. Existem, a gente já tinha, nos sistemas que a gente vem vendo, existem células que são especializadas para cada tipo de sistema. A gente falou, por exemplo, lá do sistema imunitário, aquela quantidade enorme de células, né? Neutrófilo, basófilo, não sei o que, ófilo, papapá, tófilo, a gente falou de várias. Todos os sistemas têm as suas células especializadas. No sistema ósseo, né? O sistema esquelético, desculpa, não é diferente. Então, as células que são especializadas, né? As principais, estão aí no finalzinho do primeiro parágrafo, que são os osteócitos, osteoblastos e osteoclastos. Esses 3 tipos de célula diferentes aí, cada uma com uma função diferente, mas todas elas igualmente importantes para a formação desses ossos, na verdade, né? E aí, além disso, outra coisa que eu gostaria de falar quando a gente pensa em função do sistema esquelético, o nosso sistema esquelético ele serve muito mais do que só para ajudar a gente a se sustentar, né, de pé e se locomover. Eu já tinha comentado, acho, algumas funções dele na aula passada, mas eu vou dar uma revisada de novo. Então, além da sustentação e da movimentação do corpo, esse sistema esquelético também ajuda a gente a proteger nossos órgãos vitais, né? Porque todos os órgãos estão, tirando a pele, né, que tá envolvendo o osso, os outros órgãos estão todos no meio desses ossos, né? A gente pensa em pulmão, por isso que a gente tem costela, porque protege o nosso pulmão, nosso coração. Por isso que a gente tem as colunas vertebral, além de ajudar a gente a manter essa forma ereta, que a gente consegue, né, ficar com as costas assim. No meio da coluna vertebral também tem uma parte muito importante do sistema nervoso, que é a medula espinhal. Dentro do nosso crânio, que é esse osso aqui, grandão da cabeça. A gente chama de crânio tudo, mas são vários ossos que compõem o crânio, tá? A gente tem o encéfalo. Então, cada um desses, esse sistema esquelético, ele consegue, além de tudo isso, proteger esses órgãos contra impacto, contra, sei lá, alguma batida, sei lá, você imagina se você bate a cabeça e não tem um osso para proteger seu cérebro. Morre. A gente não sei, a gente ia morrer, exatamente, a gente ia morrer. Imagina, enfim.
nosso pulmão, nosso pulmão aqui exposto, você jogando queimada. Aí toma uma bolada no meio do peito. Já é. Você tem uma parada cardiorrespiratória jogando queimada. Por isso que, né, é importante enfim, todo esse esqueleto aí que envolve nossos órgãos. Além disso, ele também funciona como um armazenamento de cálcio e fósforo. Tudo isso que eu tô falando tá no livro de vocês, tá? Tá no segundo parágrafo aí dessa página que vocês estão, bem no... Estão me ouvindo? Agora sim. Agora tô. Tava muda. Professora? Agora travou. Agora tá muda. Eu não consigo entender. A gente não consegue ouvir. Vocês não estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Tá. É porque eu esqueço, gente. Eu tenho que deixar meu celular no modo avião, porque se eu recebo chamada, aí ele multa a chamada de vídeo. Você tinha travado assim, ó. Agora já foi. Agora já fui. Espero que ninguém tenha tirado print. Obrigada. O Guilherme tá com cara de quem tirou print. Eu esqueci. Que bom. Eu não sou rápido pra essas coisas no computador. Você fica dando risada ao invés de agir, Ainda bem né? que a professora não viu minha cara. O Rian é o tipo de gente que tira print dos outros com cara feia. É. E aí ele não compartilha, ele deve fazer tipo um acervo pessoal assim, ó, com todos os prints. Um álbum de fotos. Um álbum Pra de no fotos, futuro ele assim, ó. postar na nova internet. Ai, gente, vou fazer um comentário aqui. O Munhoso, né, do nono, ele fez um vídeo assim, tipo, com essas coisas que acontecem nas aulas, sabe? Uhum. Aí, tipo, nossa, muito engraçado o Nicolas falando, aí ele travando assim, ó. Falei, nossa, Munhoso tem tempo. Ele fez tudo direitinho, colocou música, legenda. Falei, nossa, meu. Mas ficou engraçado. É que eu acho que ele não vai compartilhar com todo mundo, porque é só o pessoal do nono, né? Que vai ficar expondo as pessoas, mas ficou muito engraçado. Eu perdi. Ah, tá, beleza. Então, ele funciona também como armazenamento de cálcio e fósforo. E também como produção, é um lugar onde são produzidas, né, as nossas células sanguíneas. A gente viu já sobre células sanguíneas, certo? E aí, essas células sanguíneas que a gente está falando aqui são justamente as células, os glóbulos vermelhos lá. Então, essas células são produzidas pelo sistema esquelético. E aí, de lá, de dentro dos ossos, onde elas são produzidas, aí depois elas são liberadas pelos vasos sanguíneos e aí corre o corpo todo. Por isso que os ossos são tão importantes para a gente, né? Então, é muito mais do que só se sustentar e tal, ficar de pé e se mover. Caraca, eu ia falar uma outra coisa, agora eu perdi. Ah, lembrei. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre osteoporose. Sim. Tipo, você não toma leite, vai ter osteoporose quando você for mais velha, não sei o quê. Porque o leite, ele tem cálcio, né? E quando ele é rico em cálcio. E quando a gente tá com níveis baixos de cálcio no nosso corpo, né? Isso prejudica bastante nossos ossos, porque esse armazenamento de cálcio e fósforo que os ossos fazem, na verdade, armazena para o corpo, né, no geral, mas é do que esses ossos são formados também. Os ossos são calcificados, eles são formados de cálcio. Por isso que a gente precisa ter essa quantidade ideal de cálcio e fósforo para os nossos ossos serem ossos fortes de fato. Então, essa baixa de cálcio pode prejudicar e causar esse tipo de doença, por exemplo, que geralmente aparece quando a gente já fica um pouco mais velho e é mais comum em mulheres também. Eu, particularmente, não tomo leite, acho que eu já comentei com vocês. Então, eu preciso de outras formas de conseguir esse cálcio, porque eu não tomo leite, né? Então,
Porque eu não quero ter problema quando eu tiver aí meus 40 anos, sabe? Essas pessoas que sentem muita dor no corpo, tipo, levanta, tá com dor no corpo. Faz qualquer exercíciozinho, nossa, que dor. É tudo problema aí no A esqueleto. minha mãe, ela só tem dor nas costas, porque quando eu nasci, ela falou que teve que tomar uma injeção nas costas, chamada Hacker. É a hack. É. Essa hack aí, filha, é braba Hackear as demais. costas dela. Hackear as costas da sua mãe. Aí Mas ela só tem dor por causa disso. ela é dolorida mesmo. Sua mãe teve parto cesárea, né? Não. Foi normal? Não, foi fósseis, sei lá. Forceps. Fórceps, é. Mas não abriram a sua mãe? Não. Ah, então foi um normalzinho com forceps. Tiveram que te puxar. Foi você que saiu assim? Ou foi o Bruno? Você? Foi eu. A Camila Bruno tão foi preguiçosa normal. que não queria sair do útero. Alguém teve que puxar ela. Tá certo, Camila. Tava bem melhor Tá no útero quentinho. mesmo, né? Aqui Tava tá tão bom. quentinho. Aqui é tão triste. Eu dei uma travada porque eu tava pensando aqui se tem alguém que tá faltando nessa aula. A Duda. Ah, dona Duda. Lembrei agora, eu vou anotar aqui. Mas enfim, então a gente tem esses problemas, mas como eu já comentei com E a vocês, Júlia? existem... Não, a Júlia tava, ela deve ter caído, mas ela tava aqui. A Júlia tava falando quase agora. Esses problemas que podem aí acometer a gente, né? Por causa dessa baixa de nutrientes. Por isso que vocês estão vendo como o sistema, todos os sistemas eles A internet dela conversam. tá ruim. Ela falou? No grupo. Tudo bem. Agora. Vamos ver se ela volta. Ai, caraca, me perdi de novo. Ah, tá, lembrei. Que tudo que a gente... Por isso que a gente, quando a gente fala de sistema, né, que um sistema complementa o outro, um tá ligado no outro, é justamente por isso, assim. A gente pensa que não tem, esse negócio da alimentação saudável, é papo pra gente ficar comendo verdura, não sei o quê. Mas, gente, não é só isso. Vocês percebem quanto a nossa alimentação influencia no restante dos outros sistemas do nosso corpo? Então, tudo que porque, na verdade, a única forma como a gente não faz, nós não produzimos nosso próprio alimento, nós somos seres heterótrofos que precisam comer outros seres vivos para conseguir obter nutriente. Se a gente não come os nutrientes certos, a gente tem vários problemas depois. Então, a gente tem problema no sistema esquelético, a gente tem problema no sistema respiratório, a gente tem problema no sistema urinário, e no escritor, né? E assim por diante. Então, esse papo de que precisa comer bem, precisa se alimentar, precisa tomar água, parece um pouco chato e clichê, mas realmente não é, tipo, ninguém tá falando porque, eu quero ver você comer brócolis aqui. Não é só por isso. É porque realmente determinados alimentos existem nutrientes que são importantes pra gente. E é óbvio que, por exemplo, eu não como brócolis, mas eu como algum outro alimento que tenha o mesmo nutriente. Beleza, mas precisa ter isso, sabe? Porque se você não come esse nutriente de lugar nenhum, aí fica difícil. Por exemplo, meu irmão, ele não come nenhum tipo de fruta. Nenhum tipo de fruta, nada. Nem a fruta mais doce, nada. Nada, nem nada, nada, de nada. Ele não come nenhum tipo de salada, nada. Ele não come. E se tem, ele não come. E o meu irmão é tão fresco que às vezes tá tipo, ele não come nem verdura e nem verdura e nem Ele fruta. come o que na vida? Só arroz? Arroz e carne, gente. Só, também não come feijão. Então, Nossa. tipo, come, tipo, carne assim, todos os tipos de carne, né? Então, tipo, peixe, tal, não sei o quê, e arroz, e macarrão, massa, sabe? Mas, por exemplo, tem lá a vasilha de salada em cima da mesa. Você fala, Vinícius, passa aí pra mim. Antes ele não pegava, agora ele tá mais velho, né? A gente falou, Vinícius, para de graça. Porque ele pega, tipo assim, ó. Ele fala que tem nojo da salada. Nossa, eu tenho nojo dele, né? Nada a ver, pois é. Ele não come nenhum legume, tipo batata? Não, batata ele come. Batata, quiabo, batata ele come. massa. Mas, não, batata não é massa. Batata é legume. Dá pra fazer. Dá pra fazer massinha. É legume, mas é legume. Mas aí dá pra fazer de qualquer coisa, massa. O que ele não come é verdura e fruta. Tipo, tudo que é verde, sabe? Essas folhas verdes, então couve, brócolis não.
Google. Enfim, qualquer tipo de Abandona ele numa salada. selva. Não, Ele é ele o vai contrário de morrer. vegano. Não, meu irmão é totalmente contrário de vegano. Se existe o contrário de vegano, é meu irmão. E a gente fala pra ele, né, que um dia tudo isso vai pesar, porque Se eu e ele soltar ainda ele numa selva, aí ele vai ficar com fome e ele ele vai faz comer o que exercício tiver físico lá. ainda, né? Então, tipo, meu irmão faz educação física, então vocês imaginam, o corpo dele deve agradecer bastante ele, né? Tem que fazer um monte de exercício, tem um pingo de vitamina no corpo. Como que dá conta? Não dá. E ele não toma nada, assim, tipo, nenhum complemento vitamínico, nada. Qualquer dia meu irmão vai cair assim, ó, tac, tac, e vai morrer. Porque eu não sei como é que aquele menino anda, como é que ele tem forças pra viver se ele não come nada. Gente, vai cair aqui, a gente entra de novo, tá? Já vou encerrar pra não ser boicotada. Vou encerrar. Tá. Aí, tirando aí a parte, né, que meu irmão não come nada, aí a gente, falando Vegano aí, reverso. tem nosso esqueleto, a gente consegue dividir ele em duas partes, né? A gente divide o nosso esqueleto em esqueleto axial e esqueleto apendicular. Isso também está nessa mesma página do livro de vocês. Tá até em negrito, dá só uma marcada aí. E aí, aqui na imagem dá para ver, eles separaram por cor, né? Então, tudo que está em amarelo é esqueleto axial. Tudo que está em branquinho, né, mais clarinho, é esqueleto apendicular. Apendicular vem de apêndice. Apêndice é tudo que, tipo, são órgãos, no caso aqui não são órgãos, né? Mas são estruturas complementares aí. Aí a gente tem, então, a gente tem, então a gente tem crânio, toda essa parte do rosto, toda a nossa coluna vertebral inteira e as nossas costelas formando o esqueleto axial, né? Então, crânio, a gente chama de caixa torácica, né? Esse tórax que a gente tem, e coluna vertebral, compõem o esqueleto axial. E tudo que não é axial é apendicular. Então, todos os nossos membros e o que liga nossos membros, então, por exemplo, o nosso braço, ele é ligado ao na nossa caixa torácica, né? Pela clavícula e pela escápula. Clavícula, todo mundo consegue sentir, ó. É essa aqui, ó. Sabe esse ossinho aqui, ó? Esse aqui na frente, isso é clavícula. Esse aqui bem bonitinho, que pega aqui no final do pescoço, né? E vai até o braço aqui. E a escápula, a gente não consegue sentir, porque a escápula é mais larga, né? Mas ela é essa aqui de trás, ó. Esse osso que a gente tem aqui atrás é a escápula. Aí a gente tem esses ossos, então, escápula e clavícula, que ligam o esqueleto axial ao apendicular. E a parte de baixo, né, na nossa cintura, a gente tem essa parte a gente chama essa parte dos ossos do quadril, né, que são vários, tem o isquio, a pubis, o ilho, sabe essa parte? Bacia. Isso que a gente ia falar isso que a gente chama de bacia, que na verdade não é o nome certo, é o nome popular. Então, essa bacia é o que liga, então, a nossa parte de cima, né, tipo o nosso tronco, com os nossos membros inferiores, que são nossas pernas. Então, esqueleto axial é essa parte central aqui, ó. Esqueleto apendicular são os nossos membros, então, braços e pernas, tá? Que parece pouco, e no livro de vocês, obviamente, não tem todos os ossos descritos, tem só alguns, até porque a gente tem ossos que são muito pequenininhos, e aí, por exemplo, eles colocam assim, olha aí na parte da mão, que tá assim, falanges. Falanges são todos esses ossinhos que eu falei dos dedos aqui. Só que cada uma dessas falanges é diferente, porque é num dedo diferente, certo? Mesmo, por exemplo, as minhas falanges do dedo indicador, essas duas aqui. Ainda assim, uma é do lado direito, outra do lado esquerdo. Então, eles não são exatamente iguais, são diferentes. A mesma coisa dos ossos do pé, enfim. Então, a gente tem vários,
Tipo, por exemplo, você não fala assim, ah, é metacarpo aqui. Metacarpo é toda essa parte da mão, mas a gente não tem... Isso aqui tudo não é um osso só. É um osso para cada dedo que puxa, né? Então, são vários ossos. Se você colocar a mão aqui no meio da sua mão, assim, ó, uma mão no meio da outra, você consegue sentir que tem um espacinho entre eles. Tá vendo? Aqui, principalmente, né? Aqui no dedão dá pra sentir bastante. Não é uma coisa só. Senão nós fosse, sei lá, nossa mão seria tipo um casco como é que chama? Sabe, de cavalo, de vaca? Isso, que é um negócio só. A gente tem várias, por isso que a gente tem esses espaços aqui, ó. Você tem nojo de casco de cavalo, menina? A cara da Maria Clara. Não, Pro, mas imagina a gente com mão de cavalo. Só com as patas, na verdade. A gente não ia Estranho, né? conseguir, a gente só não ia conseguir comer direito, né? A gente ia ter que, a gente provavelmente teria outro ia hábito ser alimentar. normal Podia pra ser uns gente. ETs, assim, sei lá. Não, A gente ia ser agora- normal. Nunca teve mão. É, Ter nunca assim, teve mão, não ia fazer exatamente. diferença. E aí, provavelmente, a gente comeria igual eles, que eles comem direto com a boca, né? Tipo, bota a boca direto na comida, porque não dá pra ficar levando a comida na boca com aqueles dedos, né? Então, eles comem, por isso que eles abaixam até o chão pra comer. Beleza, então a gente tem ossos do esqueleto axial, ossos do esqueleto apendicular. E os dois ligados por o que a gente chama de cintura escapular, que é escápula e clavícula, e cintura pélvica, que são todos esses ossos do quadril aí. O ilho, o isquio, a pubis, e aí tem os membros. É óbvio que eu também que a gente não precisa decorar o nome desses ossos, mas na verdade eu gostaria que decorasse todos, mas eu sei que é realmente difícil. Nossa, decorar 206 Não, ossos. não os 206, óbvio que não. Mas, por exemplo, se eu falar para vocês, onde que é o húmero, que vocês soubessem me falar, entendeu? Olha o húmero aí onde ele Aqui. é esse osso aqui no nosso braço. O fêmur todo mundo sabe onde fica, que é esse osso grandão. Inclusive, no livro de vocês nem tá marcado o fêmur, né? A cara da Maria Clara. A professora, você sabe onde fica o fêmur, né? A Maria Clara fez o quê? Com cara de quem não sabia? Maria, o fêmur é o osso que todo mundo conhece. É o único osso que todo mundo conhece, gente. É o fêmur. Que é o maior que a gente tem. Cadê? Não, então, no livro, eu acabei de falar, no livro não tá marcado. Não sei por que eles não marcaram. Mas é esse osso da coxa Não é mais aqui, né? importante. Não, não é não. É só o maior osso da nossa perna, do nosso corpo inteiro. Eu não sei por que eles marcaram, mas nos slides que eu fiz do PowerPoint, eu também coloquei algumas imagens, aí tá O fêmur é um músculo também, não é? Não, é só um osso. Tá. Existe o músculo da coxa, que na verdade não é um só, mas fêmur é um osso só. Beleza. Aí aqui, gente, eu acho que eu vou compartilhar a tela com vocês, porque eu preparei os slides, né? Então, acho que nada mais justo. Deixa eu dar uma compartilhada aqui com vocês. Pra gente falar um pouquinho de cartilagem e desses ossos no geral, né? Vamos lá. Tá carregando aí, acho já. Quando tiver aparecido, vocês me dão um ok. É muito ruim quando trava assim. Pra mudar de tela. Mas pra mim já foi. Vocês Ainda aqui no não. computador. Mas no celular ainda tá travado mesmo. Ainda não. Ai, que demora, menina. Agora foi. Pronto. Foi, né? Pra todo Foi, mundo aí foi. também? Uhum. Beleza. Então, ó. Agora travou meu computador. Beleza. Então, aqui o que eu tinha falado, né? Tá tudo aqui. Tudo que eu falei tá aqui, tá? Vou colocar lá nos slides, lá no sala de aula depois. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre essa cartilagem, né? Então, essa cartilagem é esse tipo de tecido. Tudo que a gente tem, na verdade, todos os nossos sistemas, gente, são formados por tecido, tá? Então, tipo, tecido ósseo, tecido sanguíneo, tecido muscular, tá? Células formam tecidos e esses tecidos formam ou órgãos, ou ossos, ou músculos, ok? Então, a cartilagem é um tipo de tecido,
tecido conjuntivo, e aí ele tem essa consistência rígida, ou seja, ele é rígido, só que o osso acaba sendo mais rígido do que a cartilagem ainda, que a cartilagem ainda é um pouco mais flexível do que os ossos. Então a gente tem, tá vendo aqui é uma imagem da coluna vertebral, essa que tá aqui em cima. Então cada um desses bloquinhos são vértebras diferentes, e aí no meio a gente tem cartilagem. E essa cartilagem que tá aqui no meio, ela protege a gente dos impactos. Porque, por exemplo, a gente, só do fato da gente levantar e sentar, tipo, esse hábito da gente levantar e sentar, imagina que nossa coluna é um osso em cima do outro. Ninguém tá me vendo agora, né? Tô fazendo aqui assim. É um osso em cima do outro. Imagina que eu tenho um osso em cima do outro sem nenhum tipo de proteção entre eles. Então, toda vez que eu fico levantando eles, aí, tipo, eu levanto abaixo, esses ossos iam ficar, tipo, um entrando em atrito com o outro o tempo todo. E a gente ia morrer de dor, literalmente. Por isso que as cartilagens estão aí. Então, elas auxiliam a gente contra esse impacto que nosso corpo sofre o tempo todo, com qualquer movimentação que a gente faz. Então, protege disso, né? Desse atrito, dá essa amortecida no impacto. Ele é um tecido avascular. Isso significa, pelo nome dá para saber, gente. Agora todo mundo travou. Vascular Gente, tem a ver com o eu tô coração. esperta com vocês, hein? Não, vascular não só tem a Com ver as com o veias, coração. sabe? Vascular não é de vasos sanguíneos, Viu? certo? É que eu ia falar, só que eu Vascular falei veias. as veias não parecido. deixam de ser vasos, né? Não deixa de ter sangue. Então, esse tecido, quando a gente fala que esse é um tecido avascular, quer dizer que nesse tecido, na verdade, não tem nenhum tipo de vaso, tá? Então, nem vaso linfático, nem vaso sanguíneo, não tem vaso nenhum. Tudo bem? Aí a gente tem aqui, então, coloquei, né, que auxilia desses movimentos. Verdade. O A na frente significa não, né? Não tem, exatamente. Então, avascular quer dizer que ele não tem vaso. E a gente já falou também que não são só vasos sanguíneos que a gente tem no corpo. Então, quando a gente fala que ele é um tecido avascular, quer dizer que ele não tem nenhum tipo de vaso, nem vaso sanguíneo, nem vaso linfático, nem vaso de nada. Então, beleza, auxilia nos movimentos do corpo, né, protegendo nossos ossos e ajuda a sustentar e proteger outras partes do corpo. Fora que a gente tem partes do corpo, principalmente externas, que são literalmente compostas de cartilagem. Vocês sabem disso, certo? Qual parte do nosso corpo que é só cartilagem? Coração. Olha, Camila, não fala isso, pelo amor de Deus. Mentira. Nosso nariz é cartilagem. Nosso Orelha? ouvido é cartilagem. Sim, nossa orelha, Ouvido. né? Ouvido. Ouvido não, falei errado. É orelha. A bochecha não. Bochechinha. Mas o nosso nariz e nossa orelha são. E se você for parar para pensar, na verdade, a gente tem Mas osso, o nariz sim. tem osso. Sim, Tem. tem. Eu Só que sinto o um nosso osso osso aqui. do nariz, ele não pega. Você tá vendo que ele não é. Ele não. Como eu posso Uma dizer? ponta. Ele não vem Ele não é inteiro no tão nosso duro nariz. quanto... Ele tem até Eu uma consigo mexer parte. assim. Ele tem uma parte. Tudo que a gente ainda consegue mexer não é osso, tá, gente? Porque o osso a gente não mexe. Então, tudo isso que a gente mexe no nariz não é osso. Tá rolando briga aí, né, Maria Clara? Gente, a minha vizinha, misericórdia. Nossa, que doida. Barraco antes das 10 da manhã. Então, a Deu gente certo. tem essa cartilagem que a gente tem no nariz, na verdade, toda essa parte que a gente consegue mexer é cartilagem. Só que se você vai subindo mais, vai subindo aqui pra cima assim, ó, tem uma parte que começa a ser bem mais durinha. Quando as pessoas falam, tipo, ai, quebrou o nariz da pessoa, então quebrou o osso do nariz, porque a cartilagem não tem como quebrar. Você pode rasgar a cartilagem, cortar, mas quebrar a cartilagem não. Então, quando quebrou o nariz é porque já quebrou o osso, ou seja, provavelmente foi um ferimento muito mais forte. A orelha também é de cartilagem, só que dentro da nossa orelha, do nosso ouvido, a gente também tem ossos, só que são ossos bem pequitititos, e aí eles são protegidos por essa orelha, que ela é mais Essa orelha. molinha, maleável. Ela é dura. Se vocês forem ver, a gente fala que ela é molinha, mas ela é rígida, porque se ela fosse super mole, nossa orelha ia ser tipo caída, né?
não é o Ia caso. ser igual aqueles cachorros feios, sabe? Que tem a cara toda caída assim, que bate Sim, as não orelhas fala no que chão. cachorro é feio, Camila, tadinho. Mas Mas seria é tipo verdade. isso. É No caso, a estranho. nossa orelha, ela tem uma certa rigidez, porque a gente consegue manter a orelha de pé o tempo todo, certo? Então, ela é rígida. Então, é isso que a cartilagem é. Ela tem essa rigidez, só que ela é flexível também. Flexível e elástica, né? Você consegue puxar a orelha, por exemplo. Deixa eu ver o que mais. Beleza. Aí aqui, ó, eu coloquei algumas imagens, né, dessas partes do esqueleto. Então aqui, ó, isso aqui é esqueleto axial, certo? É igual o do livro. Tem alguns nomes que estão diferentes. E aqui eu achei legal essa imagem da coluna, porque ela tá fazendo a divisão da coluna vertebral. Tá vendo como quando a gente fala crânio, parece que é um osso só, mas olha a quantidade de ossos que compõem o crânio, sabe? Ó, o osso nasal, tá vendo como ele é bem pequitito? Aí dá para vocês olharem no livro de vocês, não sei qual que é a página, acho que é a página seguinte, né, a 137. Tá vendo como ele é bem pequenininho? O nosso nariz não é só isso, o nosso nariz é bem maior. O resto é tudo cartilagem. Aí a gente tem aqui, enfim, todos esses ossos. Então, tem o osso frontal, osso occipital, que é aqui atrás, esse osso temporal, que no livro de vocês não tá marcado. Ah, não tá sim, que é esse laranja, né? Que é o osso das têmporas, que é nosso ouvido aqui. E aí na coluna a gente tem aqui essa parte verdinha, que é logo no nosso pescoço, né? Que pega entre crânio, pescoço aqui, que a gente chama de a parte cervical da coluna vertebral. Aí embaixo a gente tem a parte torácica, né, desculpa, que é toda essa parte das costelas, da caixa torácica. Aí depois a gente tem essa parte lombar, são as vértebras lombares, que é essa parte aqui já, que é quase não, né, já é nossa cintura, que é depois que termina a costela, aí já chega aqui nas lombares. Tem o sacro, que é que a gente já não consegue sentir tanto, né, porque aí já fica bem mais duro, porque juntou com o osso da bacia. E por último, o cóccix, que é aquele que eu comentei, que quando a gente cai de bunda, que é aquele que dava origem ao rabo, sabe? É ele. Tá lá na pontinha. E é importante que cada uma dessas vértebras, né, cada uma dessas divisões de vértebras, elas... Por exemplo, se você sofre um acidente, isso talvez você também já tenha ouvido, dependendo de onde você... Por exemplo, machuquei a minha coluna, vamos supor. Sofri um acidente de carro e machuquei minha coluna. Mas qual parte dessa coluna foi atingida? Porque dependendo da parte que a coluna foi atingida, pode ter sido um ferimento mais leve, tranquilo. Ou eu posso perder o movimento da minha perna. Ou eu posso perder o movimento da minha perna e do meu braço, sabe? Então, quanto mais, por exemplo, nesse caso aqui, ó, quanto mais para cima eu for sofrer essa fratura, pior é. Porque aí eu corto a comunicação, porque aqui nessa coluna vertebral, quem que tá passando aqui no meio? A medula, né? E a medula, que faz parte lá do sistema nervoso, é ela que, por exemplo, eu penso, né? Nosso cérebro aqui pensa o que tem que fazer e o nosso corpo realiza. E quem faz essa comunicação é a medula espinhal, não só ela, né? Mas é a medula espinhal. Se eu machuco a minha coluna, eu também posso machucar minha medula espinhal. E se eu corto a comunicação da medula espinhal, aí meu cérebro não se comunica mais com o restante do meu corpo. Por isso que as pessoas perdem o movimento nos acidentes. Porque você fraturou ali a vértebra, mexeu com a medula, e agora seu corpo perdeu essa comunicação, você interrompeu a comunicação. Eu penso que eu quero mexer minha perna, mas não chega até lá o estímulo, porque eu tô com a comunicação prejudicada. Aí a pessoa não consegue mais, perde os movimentos, né? Tudo bem? Até aqui? Tranquilo, né? Aí aqui eu coloquei aquela parte que eu tinha falado da cintura escapular e da cintura pélvica. A cintura escapular é essa parte aqui de cima, então a clavícula, tudo que tá em amarelinho aqui, tá? Então a clavícula e a escápula, que é essa parte de trás. E a cintura pélvica, ela tem, no geral, o nosso corpo ele é exatamente igual, né? Homem e mulher e tal. Só que nessa parte da cintura pélvica, o nosso corpo é um pouco diferente, aí eu vou deixar para vocês tentarem chutar por que tem essa diferença. Até aumentei a imagem. Olha bem Por para a causa imagem. desses ossinhos furados, sei lá que é isso. Que ossinho Esqueci o furado? nome Isso do aqui? osso. Esse Isso daí que aqui? você tava com o mouse.
Esse aqui é agora? É. Tá, mas... E um parece que tem Não, mais que o outro. Porque beleza. são as mulheres Sei lá. grávidas? É. Ah, era isso que eu queria. Beleza, é diferente o ossinho, mas por quê? Porque as mulheres ficam grávidas, gente. Olha aqui, se você olhar aqui embaixo, então, o ângulo, né, aqui é diferente. Então, das mulheres é mais aberto do que dos homens, porque a gente tem um útero, a gente precisa depois, quando a gente vai parir a criança, né, precisa de espaço. Quanto mais fechadinho fosse esse canal, mais difícil seria. Então, por isso que ele é mais abertinho. E aqui, essa parte do meio, que tem esse círculo vermelho, também a diferença, né, no diâmetro, ele é mais largo, justamente porque quando a gente fica grávida, esse bebê precisa ocupar um espaço. Então, o quadril, né, essa cintura pélvica dos homens, ela é mais comprida, né, pensando em altura, e das mulheres ela é mais larga. Por isso que as mulheres têm um quadril mais largo do que os homens. No Por isso geral, né? que as mulheres têm cintura e os homens são retos. Na verdade, todo mundo tem cintura. Mas essa parte do quadril das mulheres, de fato, é mais larga por causa dessa diferença do osso, porque as mulheres ficam grávidas, né? E homens não. Ok? E aí tem essa diferença que é para facilitar não só na gravidez, quanto no parto também, depois, quando essa criança precisa sair daí, né? Para não esmagar a criança no meio de um monte de osso. Aí ela nasce só uma bolinha. Nasce só os braços, que é mais fininho, sai assim, o restante fica lá dentro. Tá, beleza. Aí o que mais eu Ai, meu filho é um braço. Pare um braço. Depois você costura seu filho, monta ele. É tipo um Lego, vai Lego. saindo por partes, aí você vai montando depois. Aí essa parte aqui, então agora já é o esqueleto apendicular. Então, tirando essa parte aqui de cima que eu tô com o mouse agora, que ainda é cintura pélvica. Então, a gente tem o braço, né? O que a gente chama de braço, antebraço e mão. E aí, dentro dessas partes, a gente tem outros ossos. Tipo, o que a gente chama de antebraço, por exemplo, são dois ossos juntos, que é a una e o rádio. O rádio é esse aqui de cima. Sabe? É que vocês não estão me vendo, né? Mas levanta o braço, tá? Quem tá me olhando? Bota aí pra me ver na câmera. Eu também tô te vendo. Então, o rádio é esse aqui, Eu consigo sentir aqui dividido. Rádio é esse de cima que liga com o dedão. Ô, pra mim se travou. E a una... Não, pra mim não. Tá, ó. Rádio é esse de cima que liga com o dedão aqui. E a una é esse aqui de baixo, ó. Esse mais... Não, nem mais fininho, né? Quem é bem magrinho consegue sentir a diferença. Só que conforme você vai chegando aqui mais perto do cotovelo, já não dá mais pra sentir. Porque aí já tem mais músculo, né? Aí você já não sente mais. Mas aqui perto da mão dá pra sentir. Perto da mão dá pra sentir. Olha aqui, ó. Estão vendo aqui, ó, na sombra, ó. Então, rádio, dá pra ver. Rádio e una, aqui embaixo. Aí, nas nossas mãos, então, a gente tem esses ossos cárpicos, que são esses ossos daqui, os ossos metacárpicos, que são aqui na palma da nossa mão, né? E as falanges. Aí, na perna, a gente tem fêmur, que é esse osso grandão. A patela, que é esse ossinho do joelho. Quando a gente cai também, dói demais. A patelinha, E aí tem esses ossos da perna. Eu não gosto quando bate aqui, pedal da bicicleta. Nossa, sim, também. O joelho. Aí a gente tem a tíbia é a da frente e fíbula é o ossinho de trás, tipo da nossa coxa. Nossa coxa não, da nossa batata, sabe? Então, tíbia é esse mais da frente, fíbula é esse mais de trás aqui. E os ossos do tarso. Tarso é essa parte que a gente dobra aqui do pé, sabe? Aí o metatarso seria o nosso peito do pé e as falanges do pé, que são os nossos dedinhos. Os nossos dedinhos também têm essas divisões do pé, tá? Por mais que eles sejam menores, a gente ainda tem mais de uma falange em cada dedo do pé. Tanto que a gente consegue dobrar o dedo do pé, né? Vocês conseguem fazer assim, ó, com o dedo. Porque é mais de um osso. Teve uma época que eu não fazia isso, não. Por quê? Tava engessado. Mas é engessado. E aí, outra coisa, né? A gente já falou, então, que todos esses ossos, eles estão ligados aí por cartilagem, né? Então, cada um desses ossos aqui, ó, no meio deles, assim, tipo, entre a patela, o fêmur e a tíbia e a fíbula,
tem cartilagem. Entre os ossos do húmero aqui e os ossos do antebraço também tem cartilagem e articulação. O único osso que não está ligado a nenhuma articulação ou cartilagem, ele meio que está ligado só nos próprios músculos direto, não está ligado a nenhum osso também, né? Tipo, ele é um osso que está isolado dos outros ossos, sabe? É o nosso osso, a gente não consegue sentir direito, mas é aqui no nosso gogozinho aqui, ó, tá vendo? Vocês estão me olhando? Que a gente chama de osso ióide. Eu não sei se eu coloquei imagem, acho que não. Não coloquei. Mas é o nosso osso ióide. Ele fica aqui na nossa garganta, um pouco mais pra cima, tipo, bem aqui perto da mandíbula, sabe? Esse osso ajuda a gente enfim, no nosso movimento da língua, na nossa fala e tudo mais. E esse osso ele é bastante identificado em situações de, sei lá, por exemplo, a pessoa morreu. Aí a gente quer descobrir a causa da morte dessa pessoa. A gente não sabe se essa pessoa foi estrangulada ou ela não sei o quê. Como esse osso ióide aqui tem alguma fratura, quer dizer, ela pode indicar que tipo de ferimento que essa pessoa sofreu, entendeu? É geralmente por aqui que a gente pega. Nessas situações de estrangulamento, enforcamento, a gente consegue perceber, tipo, por exemplo, a pessoa falaram que a pessoa se enforcou sozinha. Só que aí quando foi ver lá no... Como é que chama? Na autópsia, né? Quando faz o exame depois que a pessoa tá morta. Aí descobriram que, na verdade, esse osso ióide não estava fraturado. Então, provavelmente não foi enforcamento. Foi algum outro tipo de ferimento que essa pessoa sofreu. Ela foi assassinada, sei lá. Sabe assim? Tipo, deram veneno pra pessoa e depois fingiram que a pessoa se enforcou pra falar que foi suicídio. Só que aí eles vão fazer a autópsia e viram que o osso não tá fraturado. Então, essa pessoa morreu antes de ser enforcada. Então, aí vão descobrir a causa da morte. Sinto cheiro de crime. Sinto um cheirinho de assassinato. Mas é que eu gosto bastante desses negócios dessas histórias, tipo, investigativas, assim, de crime, esses negócios. Aí eu, enfim, leio bastante sobre isso. Que é interessante a gente ver, tipo, dependendo de cada ferimento, do jeito que tá o corpo da pessoa, dá pra saber do que a pessoa morreu, como a pessoa morreu, se essa pessoa, enfim, às vezes a pessoa tomou, sei lá, tomou um tiro, morreu de tiro. Aí, na verdade, depois descobre que o tiro foi depois que a pessoa já estava morta, que ela já tinha morrido de outra coisa antes, sabe assim? É muito legal, gente. Quem atira de quem já morreu? Vixe, tem vários motivos pra fazer isso. Para garantir que morreu. Ou para fazer a pessoa sofrer, ou para fingir alguma coisa, tipo, vou fingir que foi uma legítima defesa e eu atirei na pessoa sem querer. Não foi, entendeu? Na verdade, a pessoa já tinha... Sabe assim? Enfim, é que eu ouço muito... Gente, eu leio muita coisa de crime, então eu tenho várias coisas na cabeça. E aí, por último, só para finalizar... Não tem essas coisas na cabeça. Não, mas é porque eu me interesso por isso. Quando eu saí da faculdade, o curso que eu queria ter feito, que eu cheguei a fazer uma parte, era de biologia forense, né? Que é para trabalhar na polícia, nessa questão de investigação de crime e tal. Não só crimes, mas assassinato não, tipo acidentes e tal. Aí eu acabei desistindo, porque o negócio é barra pesada mesmo. Aí eu acabei saindo. Por que é barra pesada, prof? Porque, tipo assim, ó, aí chega lá, teve pra fazer a biópsia no corpo. Aí, eu vou encerrar aqui a coisa, tá? Pra eu poder olhar pra vocês agora. Aí, vamos supor, você chega lá pra fazer o exame da autópsia no corpo de uma pessoa. Aí você descobre que, na verdade, o corpo que você vai fazer a autópsia é uma criança, sabe? Essa criança foi abusada. Então, são várias situações que, tipo... Tem que ter muito estômago, sabe? Aí eu cheguei a fazer um curso, mas eu fiz um curso rápido, né? E aí tinha lá, tipo, os corpos em cima das macas, né? Daquelas mesas de metal gelado, assim. Aí, tipo, mulher que foi, por exemplo, foi morta pelo marido, aí a mulher toda arregaçada, toda aberta, língua cortada. Gente, Aí eu fiquei dá um pouco de bad, assim, sabe? Porque quando, sei lá, a pessoa bateu o carro, sofreu um acidente e morreu. Tranquilo, de boa.
Mas essas mortes, assim, mais pesadas, assassinatos, esses negócios, que a galera é meio sádica, né? Eles gostam de machucar. Aí eu falei, acho que não vai dar pra mim. Fora que tem que trabalhar na polícia, né? Eu não queria entrar pra polícia, então eu acabei desistindo. E estou aqui, né? Num serviço muito mais leve. Porque eu não 100 mil gosto, vezes não tenho mais leve. interesse. Aí eu acabei desistindo. É pesado, mas em outros sentidos, né? Mas enfim, mas eu acho legal, ainda me interesso por isso até hoje, eu leio bastante sobre isso, mas não para trabalhar, assim. Fora dos horários, né, gente? Tipo, aconteceu um negócio 4 horas da manhã, você tem que levantar e tem que ir lá. Tipo, o problema é seu, você tá dormindo, entendeu? Que as coisas. Se você tá numa festa, tem que As sair. pessoas não matam outras pessoas, as pessoas não morrem só em horário comercial, né? As pessoas morrem a qualquer hora. Só trabalho de segunda a sexta, das Então, 8 gente, às... vocês só podem morrer das 8 às 18, tá bom? Fora desse horário ninguém morre, por gentileza. Não é assim que funciona, então eu acabei desistindo. Marcar a hora pra morrer. Marca a hora pra morrer, por favor. Agenda um horário pra mim, por favor, que eu não posso te atender nessa hora. Mas Pra dar é uma uma área que eu seguradinha, acho... carrega a arma devagar, vai lá. Vai fazendo as coisas com calma, tipo isso. Mas eu acho legal, eu leio Assusta bastante. mais Vai comprando caixão. Ô, louco. E aí, a última coisa que eu preciso falar sobre o sistema esquelético é sobre os tipos de ossos diferentes que existem. No livro de vocês, eu não sei exatamente aonde que tá isso, mas eu vou tentar achar. Ah, tá. Aqui na página 137, aqui no comecinho, tá assim, ó, os ossos são classificados de acordo com a sua forma, tá vendo? Aí tá falando que existem os ossos longos, curtos e planos, ou plano ou chato, né? Além desses 3 tipos, existem mais 2, que é o que a gente chama de ossos irregulares e ossos sesamoides. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Mas ficou mudo? Sim, Não. sim, eu tô ouvindo. Não. Ficou, né? Tá, beleza. Então tá bom. Porque tava recebendo outras... Eu botei no modo avião, aí o que fizeram? Me ligaram pelo WhatsApp. Fala sério. Ah, Que tá. ódio. Mas... Bom, Mas não ficou mudo, não. Tipo, eu acho que você parou de falar na hora certa. Eu na também hora acho. certa, né? Que bom. Então, ó, os ossos longos são aqueles que têm um comprimento, então eles são compridos, mais do que largos. Então, por exemplo, ossos longos. Todos esses ossos dos nossos membros aqui, tipo, nossos ossos do braço, do antebraço, os ossos da perna, tipo, fêmur, são ossos longos. Eles são compridos, mas não são largos. Os ossos curtos, eles são equivalentes, assim. Então, tipo, tudo é igual. A largura, o comprimento, a espessura. Geralmente são os ossos É tipo um quadradinho. ele é um meio que perfeitinho, assim. São os ossos dos pés e das nossas mãos. São exemplos, tá? Ossos planos são ossos que eles são compridos, assim, ó, e achatados, sabe? Eles são largos. Por isso que a gente chama eles de plano. Então, a gente tem os ossos, por exemplo, da escápula. A nossa escápula é um osso plano, certo? Ela não é reta, né? Mas ela é meio fina e comprida, assim. Ossos irregulares. Obrigada, Rian, obrigada. Eu ia falar, mas eu falei, deixa eu ver se a pessoa percebe. Ossos irregulares, então, são esses que não têm uma forma definida. Então, por exemplo, os nossos da nossa vértebra são formatos variados, assim. Eles têm todos o mesmo formatinho, só que não é um formato de nada, assim, não é nem comprido, nem largo, nem achatado, nem... Então, a gente chama de osso irregular. Os ossos da orelha também, que a gente chama de ossículo, porque eles são bem pequenininhos. E, por último, esses ossos sesamoides, que são ossos que são pequenos e arredondados, que é o nosso osso da patela, que é o nosso joelho. Então, eu só vou pedir para vocês escreverem aí no livro do lado do que vocês... Do lado de onde está esse tipo de osso, escreve esses 2 outros, por gentileza. Coloca assim, ossos irregulares e ossos sesamoides. Por gentileza. Só para vocês saberem que além desses 3, existem mais... Na verdade, no total, então, são 5 tipos de osso. Longo, curto, plano, irregular e sesamoide. Ok? Beleza.
Deixa eu ver, acho que era isso que eu precisava. Consegui, ufa, ufa. E aí amanhã, não vou passar a atividade, né? Porque a nossa aula já é amanhã. Aí a gente fala sobre, a gente entra um pouquinho Sistema muscular. Sistema muscular, ok? Como que é o nome do Professora, outro me mesmo? empolguei um pouquinho nos desenhos do Sesamoide. É tudo com S, tá? É S-E-S-A, moide. E não tem acento. O que foi, Ian? Eu me empolguei nos bichos amardourados. Depois manda a foto pra gente lá no grupo dos memeiros, então, que eu quero ver. Do leão de armadura? Desenho leão, elefante. Ô, louco. Bom, então é isso. Amanhã a gente se fala, a gente continua com o sistema muscular e aí depois amanhã eu passo as atividades para vocês para a semana que vem, ok? Ok. Beijo, bom intervalo, gente. Tchau. Tchau. Au revoir.